E aí, galera, ok com vocês? O vídeo de hoje vai ser começar aqui um projetinho aqui novo aqui. No caso, eu vi agora que o YouTube tem um recurso novo que é chamado cursos. E eu acho que seria interessante eu tentar montar um curso aqui de repente de como que você inicia ali de repente um trabalho ali de programação. Para quem de repente quer ser programador freelancer e pegar algum contrato assim. E o vídeo de hoje eu vou começar, obviamente, tudo começa do começo, então eu vou mostrar ali mais as partes assim de quando você vai levantar os requisitos, de repente como que você deve conversar com o cliente. Então vamos para o vídeo que eu vou tentar mostrar mais ou menos esse passo a passo de uma maneira mais clara e depois eu vou tá, tá colocando realmente a mão na massa por partes. Então vamos primeiro para essa parte aí. É isso aqui, gente. Nesse primeiro capítulo não vai ter quase nada assim de programação. Então vamos aqui. Na verdade, a gente não vai ter nada. Como eu falei, a ideia é de você levantar requisitos. Vamos supor que você já tenha um certo know-how aí de desenvolvimento. Se for necessário, também faça aí mais umas dicas ali de como de repente você se lançar nessa área de desenvolvimento, o que você precisa aprender, aonde você precisa focar. Mas aí eu faço isso num outro vídeo. Mas vamos supor que você já tenha, né, esse certo nível, né, de desenvolvimento. E você fechou lá tá começando, né? Ele tá pegando uns freelancers e vamos supor que você pegou para fazer um sistema de uma clínica odontológica, né? Caso vocês acham que esse exemplo aí possa ser mais possa ter outros exemplos que são melhores, vocês podem citar aqui para mim. E no caso, uma coisa aqui que eu vou estar falando para vocês é que é assim, quando você vai fazer essa parte de levantamento de requisitos, você tem que se alinhar muito bem com o cliente, você tem que entender o que ele espera, né? E aí essa parte aí você pode até, tipo assim, quem de repente tem algum comércio, você pode falar, não, é isso mesmo, Fernando. E sim, meu nome é Fernando, tá? O apelido meu é Ferhel. Já expliquei aqui o porquê do meu apelido ser Ferhel, mas o meu nome é Fernando. E o que você tem que fazer? Por exemplo, uma clínica odontológica. Você tem que entender lá o que funciona. Aí vamos supor aqui que primeiro o cara quer só o módulo de pacientes, né? O que vai ser o módulo de pacientes? Você vai ter que registrar ali vai ter que ter um registro dos pacientes, né? E aí a gente pode ver quais informações são necessárias e das receitas que vão ser dadas aos pacientes, né? Vamos supor que não vai entrar primeiro na parte de cobrança, só mesmo nessa parte de paciente relacionado à receita. Então aí você tem que levantar os requisitos em relação a isso. E uma coisa que eu falo assim primeiro antes de você começar a querer mexer na programação em si e meter a mão na massa, eu acho bom você rascunhar, primeiro anotar as informações ou num caderno ou em algum bloco de notas, ou no Word, ou em algum programa ali de texto, para você colocar as ideias primeiro no papel e ver o que você vai precisar. Requisitos são aquilo ali que o cliente está requisitando. Não é requisito de linguagem, de tecnologia, não é nada disso. E no caso aqui, voltando aqui para vocês verem, como eu falei assim, clínica odontológica. Se vocês tiverem um exemplo melhor, vocês podem me passar que eu mudo aqui. Mas vamos aqui, por exemplo, o que tem numa clínica odontológica, né? Escrevi até errado aqui, né? Não reparem no meu errinho de português. Aqui acho que também tá errado, faltou acho que um acento. Pronto. Mas isso aqui, botão direito, no meu caso aqui eu não uso o Word, eu uso o LibreOffice, né? Tô usando o Writer. E no caso aqui, ali, como eu falei ali, o módulo de pacientes. Aí o módulo de pacientes eu vou anotar o paciente e vai ter a receita. Aí o que vai ter na receita? O que seria importante? Então, por exemplo, aqui, assim, o que um paciente tem, né? O paciente ele vai ter o quê? Ele vai ter um nome, ele vai ter um documento ou dois. Nesse caso aqui, eu só posso o CPF. Se você quiser colocar de repente o RG, você pode, mas eu acho que não é necessário.
Você vai ter o telefone, né? E aí você pode definir se é telefone celular ou não. E um e-mail, né? Aqui essas 4 informações que tem o paciente. Você pode colocar mais coisas? Pode colocar endereço. Mas eu acho que não seria necessário, né? De repente você saber o endereço que o paciente mora. Mas essas informações são interessantes para uma base de cadastro. Plano de saúde. Plano de saúde. Ou então, primeiro assim. É, convênio, particular ou convênio, né? Aí se for particular, você vai ter um. Você vai querer saber se é particular ou convênio, né? E isso daqui vai ser, por exemplo, um campo só. Por isso que eu tô deixando tudo que tá separado por vírgula vai ser um campo só e depois eu chego nessa parte. E aí se for, por exemplo, se for particular, o campo do convênio não preenche. Aí assim, aí eu vou ter o nome do convênio, né? E pronto, né? Tá aqui. Isso aqui é a informação de paciente. Vou deixar por enquanto esse daqui, né? Obviamente, já que eu entrei nesse ponto aqui, eu vou ter aqui o convênio, que vai ser aqui o nome do convênio, né? E acho que talvez ali, se for necessário aqui, um CNPJ, né? E por aí vai. Receita. Eu vou, por exemplo, assim, eu fiz aqui antes ali, por exemplo, assim, se for o caso aqui, procedimento, né? E aí, que procedimento que eu vou fazer no paciente? Aí eu coloco lá o nome do procedimento, né? Nome do procedimento, né? E, assim, só por enquanto, só por enquanto. Aí o paciente vai estar ligado ao procedimento. Então, a paciente X vai fazer obturação, né? E aí eu tenho, por exemplo, aí eu posso ter um relacionamento aqui do paciente com o procedimento. E aí isso daí entra mais pra frente ali nas definições, porque, assim, um levantamento de requisito não começa assim, não é feito só uma vez só. Você vai fazendo várias vezes, né? Então você tem que sempre estar entrando em contato com o seu cliente para entender o que ele quer. Para saber certo, né? Você, por exemplo, assim, aí eu vou usar um outro exemplo aí. Se você tem uma lanchonete, você quer fazer um sistema para lanchonete, e aí é importante que você de repente contrate um programador que, assim, ou entre em contato com um programador que saiba, assim, que tenta entender o que a lanchonete trabalha. Por enquanto eu vou deixar aqui que o procedimento só vai ter o nome do procedimento, não vou entrar muito nos detalhes de relacionamento. E aí você tem, como eu falei aqui, a receita, né? E aí a receita vai ter dentro da receita vai ter o nome do paciente, né? No nome do procedimento, procedimento aqui, aí eu vou ter o atendimento aqui que vai ser realizado, o atendimento vai ter que ter o procedimento e o paciente, né? Vamos colocar assim de uma maneira mais simples. Depois que ele é atendido, eu vou ter a receita, né? A receita para o que ele vai levar para casa. Mas antes ali da receita, eu posso ter a parte ali de remédios também. E aí eu vou ter assim, eu posso ter o nome do remédio, né? Ou também opção genérica, composição, né? E aí eu vou ter sim a receita, e a receita vai ter o paciente, posso detalhar o procedimento, posso detalhar o CID, e aí eu entro aqui numa outra coisa aqui. Eu tenho também a tabela de CID. CID vai ter o que? Vai ter o número do CID. Se eu não me engano, é o número do CID. Receita, paciente e remédio e dosagem. Dosagem é, por exemplo, de 12 em 12 horas, 4 em 4, né? Dosagem. Não, na verdade, dosagem é quantos ml, né? Então, e também o tempo que vai usar o remédio. Isso aí pode ser uma informação de texto e pronto. Tá aqui feito. E aí, assim, é uma coisa aqui que
você primeiro assim, eu preciso levantar aqui os pontos iniciais, e esse aqui acho que são os pontos iniciais de uma clínica, por exemplo, assim, a parte de atendimento do paciente. Não vou entrar em detalhes ali, tipo de cobrança, porque envolve outras coisas, mas aí vamos começar aí, depois qualquer coisa eu entro ali para de repente, se for precisar fazer alguma cobrança, alguma coisa, vou colocar o valor, você pode ter uma tabela de preços, mas vamos colocar aqui na parte ali do receituário, de quanto que cada procedimento vai valer, então posso colocar isso daí mais para frente se vocês quiserem. E como eu falei, se vocês acharem que o procedimento, o exemplo que eu dei aqui é meio mais complexo, eu posso de repente mudar para um outro exemplo. E aqui tá o meu primeiro rascunho. E aí que você começa. Depois que você faz o rascunho, aí sim você depois começa a entrar na parte de, antes de colocar a mão na massa no código, você entra na parte de diagramação, né? Das tabelas, né? De casos de uso, de tudo isso aí que você vai ter que colocar, por exemplo, aí antes de iniciar o sistema em si. E agora eu vou entrar assim, mais assim na parte de como que vai funcionar isso daqui. E aí isso daí foi a primeira parte ali, como eu falei que funciona. Eu acho que a primeira base ali de levantamento de requisitos é você tentar fazer um rascunho. E assim, uma coisa que eu quero dizer, quando você trabalha numa equipe, você vai ter, cada um tem o seu papel, né? O cliente tem o papel no projeto, e aí você tem alguém que vai fazer o levantamento de requisitos, aí você pode ter alguém outro para fazer a modelagem de dados, outro para desenvolver, mas isso aqui não é o caso. Eu estou falando assim, de repente, de quem tem a intenção de fazer alguma parte de desenvolvimento freelancer. Aí é importante você saber um pouco de requisitos, e você vai refinando com o tempo, né? A primeira vez ali é tipo bem bruto mesmo, como vocês podem ver. E depois com o tempo ele vai ficando refinado cada vez mais. E aí depois disso o que vai ser feito? Como eu falei, você vai fazer a parte da modelagem das tabelas, e não necessariamente já criar as tabelas. Modelagem é você primeiro fazer os diagramas, né? Para você visualizar primeiro a parte de fundo de como que vai funcionar. E aí sim, depois você inicia o desenvolvimento. No caso, o que eu vou estar usando? Muito provavelmente eu vou usar o Laravel, né? Com PHP, porque é a minha especialidade. E aí sim, eu estou pensando em usar o Vue. E aí vocês dizem aí se vocês acham interessante usar Vue, não vamos falar o nome assim. É porque assim, se escreve V-U-E, né? Mas o pessoal gosta de pronunciar como Vue. E aí vocês falam se seria interessante fazer com Vue.js mesmo, ou se vocês de repente, pode ser em Blade, se vocês acham de repente mais fácil tá fazendo isso, ou assim, faz no que você achar melhor e pronto. E é isso aqui, o meu primeiro capítulo aqui, isso aqui que eu tô querendo fazer para vocês. E logo eu também já vou começar o segundo capítulo, e vai ter várias partes. E até o final do ano esse curso pronto. E para quem não conhecia essa aba de curso, vou estar abrindo o YouTube aqui só para mostrar para vocês. Você vem aqui em conteúdo. Vim aqui em conteúdo, e agora também tem aqui a opção de cursos. Então você pode de repente montar um curso de alguma coisa, daquilo que você achar melhor. E eu vi isso daqui e eu achei interessante. Falei, por que eu não faço um curso de desenvolvimento? E aí, mas só que eu quis ir um pouco mais além para tipo, entender que é importante essa parte de requisitos. E é só isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostaram, curtam, comentem, compartilhem e deixem a opinião de vocês sobre o assunto. Animados aí para as próximas partes aqui desse meu curso no YouTube. Então é só aguardar que eu vou depois fazer mais partes desse curso. Até a próxima!